Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por mais um encontro aqui. E hoje, na nossa aula de evangelização, vamos trabalhar um tema muito importante. Vocês sabem qual é o nome da lei que Deus usa para governar todo o nosso universo? Eu vou dar umas dicas para vocês, mas antes disso, pegue um copo de água para estarmos louvando e orando a Jesus. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer, sem hesitação, dá, sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade, a encontrar a paz, a fraternidade, ajuda a construir um mundo mais irmão, mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, levando os nossos pensamentos lá no mais alto dos céus, para fazermos a nossa oração com muito amor. Oremos. Mestre Salvador, pedimos para que nos ilumine nesse instante, nos fortalecendo e auxiliando o aprendizado, para que saibamos fazer as melhores escolhas, sempre lembrando do teu evangelho de amor e perdão. Derrame, Senhor, seus bálsamos santificantes que alimentam o nosso espírito e protege durante todo o dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da evangelização, que prepara cada criança no caminho de se tornarem homens de bens. Que assim seja. Agora que já cantamos e oramos, vamos dar continuidade à nossa aula de evangelização? E aí, vocês lembraram ou adivinharam que lei é essa que Deus utiliza para estar governando todo o nosso universo? Já entendemos que ela é de extrema importância, não é mesmo? Então, temos que prestar bastante atenção nessa aula para a gente aprender bem e assim praticar, fazer boas ações durante toda a nossa encarnação, tá bom? Vamos para as nossas dicas. Dica número 1. Essa lei explica o motivo de reencarnarmos diversas vezes. Já sabemos que o objetivo das encarnações é justamente para pagarmos as dívidas que adquirimos em existências passadas, em outras encarnações. Também tem o objetivo de estarmos aprendendo cada vez mais e assim evoluir. Para estarmos depurando os nossos sentimentos e assim desenvolver virtudes em nosso coração. Então, essa lei é muito boa, não é mesmo? Porque nos auxilia a tudo isso, a promover tudo isso em nossa vida, em nosso espírito. Segunda dica: tudo que acontece em nossa vida tem um motivo justo. Até quando a gente sofre, quando a gente passa por privações, tem um motivo justo para que isso aconteça. O que são privações? É quando a gente não tem o conforto, não tem o material, os bens materiais que nos dá o conforto. Então, por exemplo, muitas pessoas no mundo inteiro passam fome, muitas moram nas ruas, isso é porque não tem o material que provê o alimento, para estar comprando o alimento, para estar morando em uma casa que nos abriga da chuva, do tempo, dos perigos também. Tudo isso são privações materiais. E mesmo que isso aconteça,
tem um motivo justo, a gente sempre tem que ajudar os nossos irmãos que passam por essas privações, tá bom? Voltando aqui, motivo justo. Também temos as doenças, quando a gente adoece ou quando a gente fica internado em hospital. Mesmo que a gente pense que isso é uma coisa ruim, ela tem um motivo justo de acontecer. Ela tem um propósito em nossa vida, tá bom? Terceira dica. As nossas escolhas têm consequências, sejam boas ou ruins. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender do que a gente faz, que a gente realiza. Isso mesmo. Então, preste atenção no que a gente está fazendo, como a gente está tratando nossos irmãos, nossos pais, porque tudo isso vai gerar uma consequência, mais cedo ou mais tarde, hein? Quarta dica. Essa lei demonstra como Deus é justo, bom e sábio. Isso mesmo. Como Deus é justo? Porque quando a gente pratica más ações, a gente tem que responder por elas. Isso mostra como Deus é justo com tudo que a gente faz, com tudo que acontece. Deus é bom, Ele é bondoso. Significa que mesmo que aconteça coisas ruins, que a gente julgue ser ruim em nossa vida, Deus está nos observando. Ele é um Deus de amor. Então, Ele não deixa coisas ruins que aconteça com a gente sem um propósito, sem um motivo. Porque Ele não castiga ninguém. A gente é que colhe os frutos que plantamos. E vamos ver mais pra frente que frutos são esses, tá bom? E Deus é sábio. E se acreditamos na sabedoria de Deus, temos que entender todo esse funcionamento, porque não existe o acaso, as coisas não acontecem por acaso, tudo é bem esquematizado. Deus faz um planejamento para as nossas existências, para estarmos passando por tudo que temos que passar e assim evoluir. E então, com essas dicas ficou bem fácil adivinhar, não é mesmo? Será que vocês acertaram? O nome dessa lei que Deus usa para reger, governar, comandar todo o nosso universo se chama Lei de Causa e Efeito. Vamos entender como ela funciona? Agora que já descobrimos que o nome dessa lei se chama causa e efeito, vamos estudar e entender o que é e como funciona. Lei de causa e efeito. Causa significa origem. Efeito significa o resultado de alguma coisa, a consequência do que a gente realiza, do que a gente pratica. Uma está ligada na outra. O efeito surge a partir da causa, do que a gente pratica. Então, a causa é uma ação, são as nossas ações. E o efeito é a consequência dessas nossas ações. Se a gente pratica coisas boas, fazemos sempre ações boas, de caridade, de perdão, de amor, tudo isso vai voltar para a nossa vida também. Vamos ser sempre rodeados de amor, de carinho, de perdão. Agora, se a gente pratica ações ruins, isso também vai retornar para a gente. E aí vamos passar por dores, sofrimentos, privações. E isso faz parte da lei de Deus, justamente porque temos que estar enfrentando as consequências das nossas ações. Porque se a gente faz algo ruim ao nosso irmão, nós vamos ter que passar por um sofrimento para entender que aquilo que a gente praticou é errado, que aquilo que a gente praticou fez mal ao outro. Então temos que aprender dessa forma, passando por experiências iguais que a gente praticou, sofrendo também, certo? E lá na Bíblia, na carta aos Gálatas, escrita por Paulo de Tarso, diz o seguinte no capítulo 6, versículo 8: porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, a gente colhe aquilo que a gente semeia. Eu trouxe aqui duas frutinhas, um limão e um morango bem vermelhinho. Qual dessas duas frutinhas você vai querer
comer agora? Se eu for chupar um limão, vou fazer até uma cara feia, de tão azedo que é. Agora, um morango docinho, muito bom. Dá vontade de comer tudinho e muito mais, não é mesmo? Qual dessas duas frutinhas você vai preferir semear nessa encarnação? Aquela azeda ou aquela docinha? Quando o mentor Paulo de Tarso diz isso, que aquilo que o homem semear, isso também colherá, significa que tudo que a gente praticar aqui na Terra, a gente vai colher os frutos dessas nossas ações. Então, tudo vai depender das escolhas que fazemos. E a lei de causa e efeito se aplica dessa forma, trazendo pra gente aquilo que a gente praticou. Então, vamos lembrar aqui de algumas ações que trazem consequências diferentes, dependendo da forma que a gente age. Por exemplo, na escola, ou agora aqui, né, nos estudos online. Se eu não estudo, se eu não faço as atividades de casa, se eu não quero assistir às aulas online, o que vai acontecer comigo no final do ano? Eu vou tirar nota vermelha e posso até perder de ano e vou ter que repetir a série no ano que vem. Isso é ruim, não é mesmo? Ninguém quer repetir de ano. Então, temos que estudar, temos que valorizar a condição que a gente tem de ter uma educação para que a gente passe de ano e esteja sempre aprendendo e no futuro, quando formos adultos, termos uma formação. Outro exemplo também é sobre as relações. Se eu estou sempre brigando com o outro, estou sempre prejudicando, estou sempre falando palavras feias, estou sempre irritado, nervoso, se eu não tenho paciência, se eu não perdoo o outro, o que isso vai acontecer? As pessoas não vão querer ficar perto de mim. Eu vou acabar não tendo amigos. A minha família, os meus irmãos, os meus tios, não vão querer ficar perto de mim. Não é mesmo? Isso faz com que a gente fique solitário. Isso é bom? Não é. Ninguém gosta de ficar sozinho. A gente gosta de ter amigos, a gente gosta de ter boas relações. E isso faz com que a gente esteja feliz. Então, temos sempre que tratar bem o outro, ser paciente, ser generosos, estar sempre com bom humor, para que a gente cative essas relações. Lembra daquela musiquinha? Cativar é amar, é também perdoar? Então, depois cantem aí essa música, porque ela é muito importante, falando ali do amor, falando ali das boas ações. E isso é que o mentor Paulo de Tarso mostrou pra gente sobre aquilo que a gente semear, também será aquilo que a gente irá colher. E lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 53, Jesus disse: Embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, também será ferido. Isso é uma passagem que Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um dos soldados que estavam querendo prender Jesus. O que Jesus fez? Pegou a orelha do soldado, colocou de novo nele e falou isso para Pedro, para ele guardar a espada, ou seja, botar a espada na bainha, guardar a espada, porque quem com ferro fere também será ferido. Da mesma forma que a gente age, as ações também se voltarão para nós. E isso é a lei de causa e efeito. Se eu faço uma coisa ruim também vai acontecer comigo. Agora eu quero que vocês façam uma experiência aí na casa de vocês. Peguem uma bola, pode ser de futebol, pode ser de tênis, pode ser de frescobol, uma bolinha que dá para quicar e joga na parede com força. O que vai acontecer? Comentem aí nos comentários o que aconteceu com essa bolinha. E o que vocês entenderam disso? Porque quando a gente joga a bolinha, como ela quica, ela volta pra gente. Então, significa que tudo que a gente faz volta pra gente. Tudo que a gente emite pro universo, ele manda de volta pra gente. É como jogar a bola na parede. Agora, nós vamos para uma outra dinâmica muito interessante
para entender sobre a nossa evolução espiritual, sobre quando a gente faz o bom uso da lei de causa e efeito. E eu vou contar uma história que é curta, mas serve para a gente entender sobre esse exemplo de plantar e colher, sobre frutas boas e frutas ruins. Haviam dois amigos, chamados João e Pedro. Eles foram no mercado para comprar sementes. João comprou sementes de morango e Pedro comprou sementes de limões. Eles foram para casa, plantaram as sementes e começaram a regar todos os dias, até que essas plantinhas começaram a crescer e a dar frutos. E eles foram comer cada um a sua frutinha. João, que havia escolhido sementes de morango, comeu morangos e ficou muito satisfeito. Agora Pedro, que havia escolhido comprar sementes de limões, quando ele foi comer a fruta, ele não gostou. Ele se arrependeu de ter comprado sementes de limões. E o que isso nos traz de exemplo? Significa que todas as nossas ações são como sementes que a gente planta no decorrer da nossa existência e que um dia a gente vai ter que colher esse fruto. E não adianta querer pedir o fruto do outro, não. Nós só vamos poder consumir o fruto que a gente plantou. E aí, vamos querer plantar quais sementes? De frutas boas, frutas doces ou de frutas azedas que traz o arrependimento? Podem fazer aí na casa de vocês também essa experiência, porque ela é muito interessante. Eu vou pegar aqui 2 bolas de soprar, fita adesiva, canudo e pedrinhas. A bola de soprar vai nos representar. Então, pessoas que fazem escolhas boas e pessoas que fazem escolhas ruins. Quando eu faço coisas boas, eu vou ficar levinho. Porque quando a gente faz mais ações, o que acontece? A gente adquire débitos e os débitos são pesados. Então, toda vez que eu faço uma má ação, é como se eu colocasse uma pedrinha dentro da nossa bagagem espiritual. Então, eu vou colocando aqui as pedrinhas. Enchi aqui essa bexiga de pedrinhas, ó, tem um monte de pedrinhas. Cada pedrinha dessa representa as coisas ruins, representa as más ações que a gente pratica. Então, vai ter uma consequência, né? Porque a gente já sabe que a lei de causa e efeito vai fazer com que a gente passe por aquilo que a gente praticou. Agora eu vou soprar cada uma dessas bexigas e vou montar aqui a nossa dinâmica. Já volto. Eu enchi a bola de soprar e escrevi aqui, ó, boas ações, para representar quando a gente faz boas escolhas, certo? Coloquei o canudo assim, ó, com uma fita e vou passar um barbante por dentro desse canudo. Já botei a nossa bexiga no canudo e o canudo no cordão e vamos ver o que acontece quando a gente faz boas ações, quando a gente fica levinho, sem as pedras que nos pesam. Vou soltar, hein? Olha só como a gente foi longe! Gostaram? Como a gente foi até o final do caminho que Deus planeja que a gente chegue no final da jornada? Agora vamos ver o que acontece quando a gente pratica ações ruins e faz com que a gente encha a nossa bagagem espiritual de pedrinhas? Bom, nós vimos que com as ações boas a gente voou longe, não foi mesmo? E com as ações ruins? Já coloquei aqui no nosso balão as pedrinhas. E vamos ver o que acontece? Ih! Viram o que aconteceu? Ela não chegou nem na metade do caminho. E é isso que acontece quando a gente faz mais escolhas. A gente fica no meio do caminho, não conseguimos completar a nossa reencarnação de forma proveitosa. E então a gente tem que estar retornando
reencarnando várias vezes até conseguir chegar no final do caminho. E então, gostaram da dinâmica? E eu pergunto, vocês querem ser o quê? A bolinha pesada das más ações? Ou a bolinha leve das boas ações que chega no final da jornada, como o nosso Mestre Jesus nos ensinou? Para fazer as boas ações é fácil, é só seguir o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pesquisem, olhem na Bíblia, perguntem ao papai e à mamãe de vocês sobre o que vocês devem fazer. Se vocês estão em dúvida sobre como agir, se você brigou com um amigo e não sabe o que fazer, pergunte ao papai e à mamãe, converse com eles, porque a melhor solução é sempre pedir desculpas, é sempre dar uma nova chance ao amigo ou pedir uma nova oportunidade de fazer diferente, tá bom? Então vamos nos esforçar para que a gente seja assim, esse balão levinho, levinho, que chega no final da jornada. Espero que vocês tenham entendido sobre a lei de causa e efeito. Porque qual foi a consequência de estarmos praticando mais ações? O efeito disso foi não chegar no final do barbante. Agora, e então, o que significa em respeito àquela história que a gente contou, que eu te contei, sobre os frutos? Colheu o limão que é azedo, não é mesmo? Então temos que fazer um bom plantio. Sempre plantar sementes saborosas, semente que vai dar gosto a gente aproveitar quando formos colher, tá bom? Fique na paz do nosso Mestre Jesus, hoje e sempre, e até o nosso próximo encontro. Vamos agora louvar e depois cantar ao Mestre Jesus. Há uma palavra bonita, jamais esquecida, me fez despertar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Vamos fechar os nossos olhos para estarmos finalizando o nosso trabalho da evangelização de hoje, orando e agradecendo. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aprendizado aqui na aula de evangelização. Me faça forte, Senhor, para que eu consiga estar combatendo as minhas más inclinações, para que eu consiga estar plantando boas sementes e assim colher frutos saborosos. Me ajude, Senhor, a ser mais paciente, a ser generoso, a perdoar, a sempre lembrar dos seus exemplos de amor, de perdão, de caridade. Fortaleça a nossa fé, para que assim, com o conhecimento, possamos estar depurando cada vez mais. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, pelo dia, pela reencarnação, que nos possibilita estar evoluindo.
Que assim seja. Até o nosso próximo encontro.